Que imprensa é essa que escolheu um lado da história? Que imprensa é essa que se acha acima do bem e do mal? Que imprensa é essa que desistiu da humildade, da desconfiança, da curiosidade, que desistiu das perguntas, do debate? Que imprensa é essa que resolveu trabalhar com verdades próprias e se acha no dever de atuar como tutor da população, como um educador, um catequizador? Que imprensa é essa que sabe o que é melhor para todo mundo? Que imprensa é essa que luta incansavelmente contra os fatos, contra a apuração cuidadosa, a investigação, a busca da verdade? Que imprensa é essa que trata como delírios, como teorias da conspiração, fartos indícios, evidências, provas? É a imprensa que desistiu de ser imprensa por questões financeiras e ideológicas. É aquela que aponta o autoritarismo inexistente dos adversários que escolheu ou que lhe foram oferecidos e ela aceitou de bom grado, mal podendo esconder sua própria prepotência, arbitrariedade, tirania, sua própria ditadura, seu próprio despotismo, seus próprios crimes. Sim, é criminosa a imprensa que simplesmente rejeita de antemão tudo o que se apresenta contra a atuação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID. Aqueles que se dizem jornalistas não querem saber de investigar nada. Eles estão aí para defender seus parceiros e batem pezinho, dão chiliquito, mistura de chilique com faniquito, mesmo que a partir de todas as informações oficiais que têm surgido, fique claro que a agência tinha apenas uma fachada de ajuda humanitária. Havia quanto tempo que a USAID já não respeitava mais suas finalidades originais? Isso ainda precisa ser respondido, mas Donald Trump, de volta ao poder nos Estados Unidos e ajudado por Elon Musk, já deu um basta nesse sequestro chefiado pelo Deep State americano por globalistas imundos. E a nossa imprensa reclama. Ajuda humanitária sob risco, foi manchete do Estadão. Se o Jornal Paulista considera que a medida tomada por Trump é desumana, sem mesmo se aprofundar no caso, se o jornal acredita que pessoas em situações delicadas por todo o mundo serão afetadas, trago algumas questões. Quantas vítimas a USAID fez apoiando o bioterrorismo, incluindo o surgimento da Covid e a tirania imposta como se fosse combate à doença? Quantas pessoas morreram, foram gravemente feridas, foram sequestradas, torturadas com o apoio da agência, mesmo que indireto, ao terrorismo? Quantas pessoas não tiveram a chance de melhorar de vida? Quantas obras de infraestrutura foram barradas? Quantos biomas não foram, isso mesmo, não foram salvos com o financiamento do ecoterrorismo, do terrorismo ambiental? O mundo vai acabar depois de amanhã e por nossa culpa. Quantas mulheres padeceram e padecem? Quantas vidas foram ceifadas porque a USAID apoiou o assassinato de bebês no ventre das mães? Quantas pessoas, inclusive crianças e adolescentes, se mataram ou têm quadro psicológico grave depois que mutilaram seus corpos e se encheram de hormônios em quantidades perigosas porque a ideologia de gênero foi incentivada? Quantas pessoas não tiveram chance porque a agência americana trabalhou pela liberação das drogas? Quantos inocentes feneceram porque a agência americana se voltou para a proteção de criminosos? O Estadão, sem perceber sua contradição, ou mais provável, imaginando que ninguém a apontaria, escreveu que o populismo de viés autoritário do presidente Trump ameaça uma importante organização, pois digo, não há como fechar os olhos para o autoritarismo produzido, apoiado e financiado em doses cavalares pela própria agência, cujo fechamento se encaminha. A USAID trabalhou para suprimir o debate, distribuindo recursos para apenas um espectro ideológico, ONGs, influenciadores, jornalistas, veículos de comunicação. Não só isso, ao mesmo tempo, com a ajuda da agência, ganhou força em vários países, incluindo o Brasil, a perseguição política a opositores do grupo apoiado pela USAID. São fatos, sem margem para manipulação.
Como não chamar de autoritária uma agência que, as provas estão sendo apresentadas todos os dias, teve influência determinante em processos eleitorais? Então, não há que se falar em viés autoritário do Trump nesse episódio, se ele está fechando uma agência que era ligada ao autoritarismo, à tirania, e quase sempre de forma velada, secreta. A imprensa que comete esse absurdo, aos poucos, está sendo exposta. O portal esquerdista americano Político recebia dinheiro da USAID e passou os últimos 10 anos combatendo o movimento Make America Great Again. Agora, pela primeira vez, não conseguiu pagar seus funcionários, já que a verba foi cortada. A BBC admitiu que 8% das suas receitas em 2023 e 2024 vieram da agência americana. Agências de notícias como Reuters e Associated Press também eram beneficiadas. Só na época da Covid, a Reuters recebeu 10 milhões de dólares para promover engenharia social, numa vergonhosa atuação da imprensa em consórcio no mundo todo, numa espécie de velório do jornalismo. Agora, a fachada de ajuda humanitária da USAID ruiu e está exposto um intricado esquema que será detalhado de financiamento para sufocar discursos considerados ameaçadores à agenda globalista, controlar a narrativa pública, manipular a política. Só não consegue entender isso a imprensa que não é mais imprensa e que, se fosse possível, poderia ter o mesmo fim da agência americana. O mundo certamente ficaria um pouco melhor.